Bem-vindo todas e todas. Você que está nos assistindo, sabe quem é a doula? Hoje, no programa Entre Elas, vamos falar dessa profissional que ajuda as mulheres grávidas a trazerem seus bebês ao mundo. Momento pelo qual eu e também a apresentadora Vânia Marques Peiorim vamos passar aqui uns dias para receberem as nossas meninas, a Heloísa e a Martina. E, nós estamos realmente entre elas, né? E também, para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a doula Paula Cristina Modena e a vereadora Denise Pessoa. E elas vão nos ajudar a falar também sobre o papel da doula, as etapas do nascimento de um bebê, né? Meninas, muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem com nós. E eu vou começar então perguntando para a Paula, né? Como é que foi essa trajetória? Como é que foi essa escolha para ser doula? Como é que você escolheu essa profissão, né? Como chegou até aqui? Conta para nós um pouquinho da tua história. Então, eu morava em Minas, estava morando lá há 6 anos, e uma mãe de uma coleguinha me pediu que eu ajudasse ela no dia do parto. Daí eu fiquei assim bem lisonjeada, mas fiquei também muito assustada, né? E eu comecei a procurar alguma coisa que eu realmente pudesse fazer para ajudá-la. Procurei na internet cursos e aí descobri doula, não conhecia nada. E aí fiquei encantada e comecei a procurar curso. E na minha cidade, eu era de Uberlândia, não tinha nenhum curso curto. Tanto que o curso que eu resolvi fazer foi de 120 horas, foi um curso bem complexo. E aí eu resolvi cursar, comecei a fazer e me encantei. Me encantei porque assim, eu tenho 51 anos, mas eu sou de uma geração que era parto cesárea. E a gente, quando ouvia muito parto natural, parto normal, a gente dizia, nossa, de normal não tem nada, né? Ficava todo mundo assustado. E quando eu entrei nesse mundo, entendi realmente que as coisas podem ser naturais e sem intervenção, e que é o curso normal, eu fiquei encantada. E que pode ser uma facilitadora para isso, né? Para essas mulheres. Sim, na verdade eu fiz só o curso para ajudá-la e quando eu vi, eu me encantei, né? A minha formação, eu sou contadora, né? Eu já fui empresária. E hoje, eu estava até conversando antes com a Denise, eu sou encantada pelo que eu faço, porque assim, eu me achei. Toda essa minha trajetória, não que tenha sido em vão, né? A gente passa por etapas na vida. Com certeza. Mas eu nunca fui tão realizada e eu tenho certeza, porque eu sempre fui muito amorosa, eu tive 3 filhas, uma filha biológica, 2 são adotivas, e eu sempre tive assim a impressão que eu tinha muito amor para dar, então eu adotei uma, depois adotei outra, hoje eu sou vó também, tenho minhas netinhas, são gêmeas, e para mim, assim, poder fazer parte do momento tão especial de uma família, né, eu me sinto honrada, né, porque a gente não é só a hora do parto, né, eu acabo me envolvendo com a família no pré-parto, né? Depois eu vou explicar direitinho. Falar um pouquinho do trabalho. Mas assim, para mim, eu fico muito lisonjeada, né? Porque faz mais bem para mim do que eu posso fazer de bem para a família. Certo. E vereadora Denise, uma das suas bandeiras aqui na Câmara, né? É defender o trabalho das doulas, né? Tem um projeto de lei teu que permite uma doula nos hospitais, nas maternidades aqui da cidade, né? Então, nos fala para mim o que te motivou a esse projeto de lei. Na verdade, já é lei, né? Já aprovamos, né? Então, hoje é lei em Caxias. Todas as maternidades devem garantir a presença, né, das doulas que atendem as gestantes, né? É importante dizer que é um atendimento privado, né, da escolha da gestante. Não é que o hospital precisa disponibilizar a doula. Mas a gestante que quiser ter esse serviço, ela pode entrar, então, com a doula, né, no momento de parto, mas também no pós-parto e no pré-parto. Então, tem todo esse acompanhamento, não é só no momento do parto. Muitas vezes a gente sabe que ainda tem dificuldade em alguns hospitais, a gente tem alguns relatos, né? Especialmente também na cesárea, porque a doula poderia acompanhar a cesárea. No entanto, a gente sabe que aí já há mais restrições e a gente ainda precisa conversar um pouco com os hospitais. E por que essa resistência dos hospitais? Bom, a gente sabe que, inclusive, há resistência até para o pai acompanhar a gestante, né, lá de forma presencial numa cesárea.
Sim. Muitas vezes eles ficam até do lado de fora, né? Com vidro, vidro, não é um contato. Em função, sei lá, da sala ser esterilizada, tem, né? Tem há relatos, os protocolos, mas igual seria muito importante esse contato. Ao mesmo tempo, a gente vê em alguns hospitais que fotógrafos entram, né? Então, eu acho que há um exagero, porque tanto o pai quanto a doula estão ali para facilitar e dar segurança para a gestante, né? Então, é importante, é essencial, o pai ou o acompanhante da sua escolha. Então, a lei, ela diz que a doula não substitui o acompanhante, né? Sim, isso também é importante colocar. A doula e um acompanhante. Isso aí, é a doula e o acompanhante, então não substitui. O acompanhante também já é garantia legal, né? Toda pessoa doente ou numa situação de cirurgia, ela tem o direito a um acompanhante. Sim. Isso no Brasil todo. E a lei, né, diz isso que a Denise está falando, que a vereadora Denise está falando, e desde antes, durante e depois a presença. Mas, vereadora Cris, eu queria que a Paula explicasse pra gente o que é uma doula, o que faz efetivamente uma doula. Porque quem tá em casa, porque parece que é novo, mas não é. A Paula vai falar pra gente. A palavra doula, né? Mas assim, o que a doula faz? A doula, ela orienta, auxilia, acolhe. Seria toda a parte, não só sentimental e emocional, mas também na parte educacional. Então, assim, o que normalmente, né, como eu trabalho, existe doula que é só de parto, né, que é muito difícil, mas assim, acontece às vezes quando eu faço plantões, eu faço plantões voluntários também, que eu conheço a gestante na hora do plantão e dá tudo certo. Mas assim, o ideal é a gente conhecer a gestante antes, né, para entender, né, conhecer da sua vida, dos seus medos, dos seus receios, tirar as dúvidas. Então, a gente faz um acompanhamento pré, que aí a gente explica tudo, né, passa bastante material. Nisso está incluído fases de parto, né, do trabalho de parto, o plano de parto, que é bem importante também, já estabelecer, saber o que quer, o que não quer, o que aceita, o que não aceita. E quem faz isso é a doula para a gestante? Ou não, a gestante faz, a gente só orienta e explica e tira as dúvidas, né, mas assim, jamais vou poder me meter ou dizer o que ela deve ou não deve fazer, né, a gente só dá realmente o suporte. Só ajuda ela a externar o que ela quer. Ou de repente tirar as dúvidas, ou até às vezes ela não tem realmente o conhecimento, né? Mas a gente trabalha muito com o medo da dor, né? Que eu acho que o que é mais, quando falo em trabalho de parto, em parto natural, sempre vem, e a dor, né? Então, é uma coisa que eu gosto de falar. Eu escuto bastante mesmo. Tu é louca, e a dor, é doida. Mas a dor vai doer. Vai doer, dói, né? Eu sempre dizia, não vai doer, não, dói. Dói, mas assim, eu acho que a única dor que realmente é uma dor que é para uma coisa boa, né? Porque é o nascimento do teu filho. E é uma dor que é muito necessária, porque assim, ele nasce com uma saúde muito melhor. Tanto o bebê quanto a mãe, né? Dizem assim, cesariana é ótima, não senti nada. Sim, mas não é nada. Tu não sente, né? Tu não passa pelo momento, né? A gente é animal, a gente tem um instinto animal. A gente vê assim nos mamíferos, às vezes nasce o bebê e se faz cesariana, eles até não reconhecem, né? Então tem toda essa ligação que é bem importante. Então a gente, e não siga só com a gestante o meu trabalho, a gente acolhe a família, o companheiro, a companheira, né? Enfim, o casal ou às vezes a mãe solteira. Não importa se é o primeiro filho, pode ser o segundo, o terceiro, quantos forem. Não, porque às vezes até é VBAC, já teve cesariana, né? E a pessoa não pôde. Esse não pôde que é uma coisa que a gente trabalha bastante, né, pelos motivos, por que não pode ter o parto normal, né? Na verdade, são poucos os motivos reais, né? Então, o que a gente faz é instruir, isso realmente pesquisa um pouquinho, né? Eu nunca vou contra o médico. Mas pode dizer que a doula faz um contraponto, ajuda a gestante a se informar. Esclarecer, preparar o corpo, né? A gente também, né, faz alguns exercícios de spinning baby, né? É porque é engraçado que a gente tem, assim, a internet, ela tem milhares de informações. Mas nada substitui o contato físico, né? O contato por isso que é perto, mais nessa hora. Por isso que a gente gosta também de fazer o acompanhamento antes, porque também a gente precisa dessa intimidade. E outra, não adianta contratar uma doula que tu vai e olhe, não tem uma ligação. Né? É uma pessoa que vai estar contigo num momento muito delicado, né? Num momento de vulnerabilidade total. Tem que confiar, né? Tu confia e assim, às vezes até mais que o marido, assim mesmo, na hora da dor, assim, tu diz pra ele, sai pra lá, né? Tu acaba identificando a dor com o marido, é uma coisa muito... Ou fica com vergonha, talvez. E a doula não, tá toda hora puxando, aperta aqui, não aperta ali, alivia.
E é uma dança, na verdade. A doula, ela não substitui nenhum profissional da hora do parto, né? A gente... Nem o marido também não substitui, né? Não, o acompanhante é muito importante, até porque assim, a gente precisa, ele vai estar junto e precisa estar junto. Em nenhum momento, até já aconteceu, né? Dizendo, meu marido não vai, tu vai sozinha. Então, vai com outro acompanhante, mas eu vou, né? Tem que ter alguém da família, tem que ter alguém junto para apoiar. Então, seria essa preparação antes, né? No parto também. Normalmente, eu acompanho a gestante desde o início. Do início, não. Quando o trabalho de parto está efetivo, que a gente diz assim que está engrenado, que tem as contrações mais ritmadas e tal. Então, a gente fica o máximo de tempo possível em casa. Por quê? Claro, sempre com segurança, né? Porque daí está em casa, está no conforto, está com a sua comida, a sua bebida, seu cheiro. Então, assim, fica mais à vontade. No momento que tu entra no hospital, tudo fica mais difícil, né? Tem barulhos, tem iluminação, não fica tão confortável. Por mais que a gente tente fazer um ambiente que fique, assim, acolhedor, às vezes a gente não consegue, né? Acho que até os hospitais estão se adaptando para talvez criar esse ambiente, sim, né? Sim. Eles já deixam colocar música. Sim, aqui em Caxias, tanto a Unimed quanto o Ciclo Operário tem os quartos de parto, né? Que daí tu pode botar musiquinha, tem todas as coisas que a gente precisa, bola, né? Espaldário e tal, que a gente pode movimentar, chuveiro, que é uma coisa muito importante na hora do trabalho de parto. Então, a gente tem bastante ferramentas para trabalhar. E depois, no pós-parto, a gente também faz também a parte tanto de cuidados com o bebê, que daí normalmente a gente vai quando o leite efetivamente desce, que no parto natural é em torno de 3 dias, no parto... É que às vezes as pessoas não sabem, né? Que demora, assim, um pouquinho. Né? É que o colostro já é suficiente, né? Então, tudo isso a gente explica durante o acompanhamento. E daí a gente faz também esse trabalho pós-parto para ver se está tudo ok. Também tem a questão do puerpério, que a gente gosta de acompanhar, que também é uma outra questão. São aqueles 40 dias... Puerpério é muito mais que 40 dias. Acho que é um pouco mais. Denise, é muito mais tempo. Relativo. É relativo, mas assim, na verdade o teu corpo é um portal, né? Então, estava lá armazenando um bebezinho, daqui a pouco se abre, todas as tuas emoções, os hormônios, tudo muda. Porque o teu corpo, assim, para voltar ao estado que ele estava antes da tua gestação, não é 40 dias. Seria 1 ano. 1 ano? 1 ano que consideram para todos os órgãos voltarem ao tamanho que estavam, né? E fora o teu psique, né? Que é esse que a gente cuida para ficar tudo ok. Porque, assim, é muita informação, né? É um mundo novo, né? É um mundo novo, é um mundo cansativo, né? A gestante, a mãe, né? Já vai estar mãe. Às vezes já tem um relacionamento ótimo com o bebê, às vezes não. E isso tá tudo certo. Então, cada gestante tem seu tempo e a gente tem que aceitar esse tempo. E o que a gente faz é tentar instruir e acolher, né? Porque às vezes nem a família entende. Mas tu não tá feliz, teu bebê tá saudável. Sim, mas eu não tô feliz. E tá tudo certo. Então, cada um... O que eu queria falar é que não pode falar... O que tu fala pra uma mulher no puerpério, ela vai guardar pro resto da vida. Então, tem que cuidar. É uma época muito sensível. Tem que cuidar o que fala, que ela leva pro resto da vida. Eu acho que é a época mais sensível, né? Sim, com da mulher. Com certeza. Paula, doula não é parteira. Não. Doula não faz parto. Doula acompanha o parto que nem o obstetra acompanha o parto, que nem o pediatra acompanha o parto, as enfermeiras. A gente faz parte do cenário, mas nenhum interfere. Da equipe multiprofissional que está ali, dando suporte. Sim, não que é o obstetra, pediatra, tem mais uma enfermeira também. Uma enfermeira, às vezes, aqui em Caxias já tem, né, mas... que nem ali no hospital, no Pompeia, já tem enfermeiras obstétricas que também às vezes acompanham. Então, a gente faz parte da equipe multidisciplinar, mas a gente não substitui nenhum dos profissionais. Inclusive, eu não posso fazer nada que esses profissionais fazem, né? Depois nós vamos continuar conversando mais um pouquinho. Paula, Denise, Vânia e você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos em 1 minutinho.
Estamos de volta com o programa Entre Elas. Hoje estamos falando sobre o papel de uma doula no nascimento de um bebê. E agora nós vamos perguntar para a vereadora Denise, né, como foi o parto dela, que ela tem o Eduardo, hoje com 2 anos. E para ela contar um pouquinho a experiência dela do parto, de se teve doula ou não, para a gente também conhecer um pouquinho da tua história, Denise. Bom, eu tive todo o acompanhamento durante todo o parto, né, por doula. O pré-parto, o pós-parto, todo esse período eu tive acompanhamento de doula. E que para mim foi muito, muito importante para entender um pouco até do meu corpo. Porque eu diria que a ciência, ela também é machista, né, na sua produção de conteúdo. E a gente, quando estuda na escola mesmo, a gente estuda muito pouco do corpo feminino, né, de como acontece as emoções, como acontece tudo. A gente não estuda muito sobre o corpo feminino, a gente não tem essas informações e que acabam não fazendo com que a gente se torne uma mulher realmente empoderada, né, e que possa tomar as decisões sobre o seu corpo. Então, acho que a doula me ajudou muito nisso, assim, né, de entender o que acontecia comigo, de superar medos, insegurança, de compreender todo o período do parto, né? De entender qual era a hora, né? Como ia acontecer, não se desesperar, sabe? Ter a confiança em todo o processo. Então, para mim foi muito, muito importante, né? Esse acompanhamento foi muito... e depois também o pós-parto, essa questão que a Paula dizia sobre a questão do leite, né? Muitas amigas minhas acabavam, né, ficando preocupadas, inseguras porque o leite não descia, né? E aí já davam fórmula, e aí já vai, sabe? Mas é 3 dias, demora mesmo, só que esse é um período que daí pra gente que já tá sensibilizada, fica muito difícil, né? E os primeiros dias tem o famoso baby blues, né? Que a gente fica também muito sensível, né? E que eu tinha um sentimento, assim, de perda, sabe? Eu tinha perdido meu filho, porque ele era meu, ele era parte de mim. E quando ele nasce, ele tá, né? Claro, ele tá bem, mas eu tinha um sentimento sempre que eu tinha perdido. Eu tinha esse sentimento, ficava que às vezes a identificação não é correspondente naturalmente. Tipo assim, saiu meu bebê aqui de dentro, é o mesmo. Né? Parece realmente que... Era um luto, era um luto. E eu tinha, e ao mesmo tempo, assim, quando ele dormia à noite, eu via ele ali, eu tinha medo de perder ele de novo, sabe? Daí ele ali fora, parece que eu não conseguia mais proteger ele como eu conseguia antes. Então, isso foi uma coisa bem difícil. Então, esses primeiros dias ele é difícil. Então, graças a esse acompanhamento com a doula, que a gente conseguiu, assim, superar, né? E conseguir amamentar. E eu amamento até hoje. O Eduardo já está com 2 anos e 8 meses. Nossa! Gente, e eu ainda amamento, quase né? 3. Quase 3 anos e ele continua, né? Agora, depois dos 2 anos que a gente regrou, combinamos algumas regras de amamentação. Mas até então era a hora que ele queria, né? É difícil, né? Porque muitas mulheres não amamentam até os 2 anos. Considerando que eu passei por campanha, né? Porque na eleição passada eu fui candidata. Então, levei ele para tudo que foi lado, né? Uma eleição estadual, então tu tinha que andar em outras cidades. Então, era... criança, então o estresse né? Quem né? A Paula já é mãe, já sabe que criança pequena exige de ti, né? Então, tudo muda. A relação com o seu companheiro também muda. Né? Isso também ninguém te diz, né? Não, ninguém ensina. Ninguém te diz. Também não ensinam os homens a ser pai, né? Porque o menino tem que brincar com o carrinho, brincar com a bola, brincar com a bicicleta, brincar de boneca e cuidar, não dá, né? E aí depois quando vem a criança, não sabe o que faz com a criança, né? E aí a sobrecarga fica... E o tempo do homem normalmente não é o mesmo tempo da mulher. Claro, porque a mulher já é mãe desde da gravidez. O pai, quando conhecer o nenê, vai começar a dizer, opa, esse aí acho que é que a sensação que eu tenho é que quando a Paula falou dos medos, é um momento de muito medo, né? Antes, durante, depois. A sensação que eu tenho é que a mulher, ela lida de uma forma mais rápida com seus medos. E o homem, não ele tem receio, não é? Tu vai descobrir que não é a regra. Porque a sensação que eu tenho é que o homem tem realmente medo de tocar na criança, de lidar com ela. É que a gente teve um treinamento de criança, né? Com as bonecas. A gente teve um treinamento, mas né? O que acontece na um grande maioria... muito mais subjetivo, na né? grande maioria dos casais, alguns homens já é automático e já participa, e já se entrosa e já pega junto. Outros, as pessoas precisam falar. E isso
para a gestante que está no puerpério é mais difícil ainda, né? Ela tem que, além de cuidar dela, tem que dizer para o marido, olha, me ajuda e tal. E nem é ajuda, é o filho Tá junto. dos dois, né? Então, Mas ele tem um tempo, né? Tem Ele um tempo muito e não diferente. adianta. É um tempo diferente. E outra coisa que Isso não acontece fala. muito também, que eu sempre gosto de pedir para as minhas gestantes, é que elas se despeçam da barriga na hora do parto. A Manuela, nossa, eu sentia muitas saudades da barriga. O meu problema foi a barriga. Então, se realmente fazer um ritual, né, sozinha, né, se despede, porque a gente sente falta. E eu escutei falar também que, não sei se, mas diz que o útero também fica, tipo, sente ainda as contrações, né? Uma coisa assim, né, Paula? Teu corpo demora um pouquinho. É, uma coisa assim, que o corpo mesmo sente falta da criança, não é só tua cabeça. O bebê tá lá esmagando tudo, daqui a pouco o bebê sai, né? E o útero é enorme. E fica tudo... Não, teu corpo fica todo diferente. Fica né? todo diferente. Essa questão hormonal, ela é um pico que de repente cai. Todos os hormônios que estão segurando o bebê, daqui a pouco no trabalho de parto muda tudo. Eles têm que expulsar o bebê, né? Então, assim, é muita informação, né? Não só para a cabeça. E depois é o parto da placenta, né? Que a gente ainda vai parir ainda um órgão nosso, né? Olha que loucura isso, eu nunca né? tinha parado pra pensar antes de engravidar era na placenta, porque eu nunca pensei isso. O que acontece com a placenta? O trabalho de parto acaba quando nasce a placenta. Até então, não acabou. 2 nascimentos. Eu achei isso muito engraçado. Quando eu pensei, ela sobre nascimentos. parto, daí primeiro nasce a criança, eu nunca tinha parado pra pensar o que aconteceu com a placenta depois. Então, e ela nasce também. Nasce a placenta. E é depois. E é depois. Normalmente é 20, 30 minutos, mas pode variar. Às vezes nasce rapidinho, às vezes demora um pouco mais. Depende do organismo. O ideal seria que, né, quando é parto natural, o bebê já vai direto para a mãe e o contato do bebê com a mãe já também ajuda a placenta. Que é o momento de ouro que fala. Hora de ouro. O meu trabalho de parto durou, tipo, 15 horas, né? E eu fiz o parto na banqueta, né? O Eduardo nasceu, o cordão umbilical dele era muito pequeno, então quase não conseguia colocar ele. Ele era muito pequeno, ficou curtinho. É muito curtinho. E aí depois nasceu a placenta, mas para nascer a placenta demorou, já tinha diminuído a contração, então foi mais difícil, assim. Mas depois, né, foi. E a minha maior dificuldade acho que foi a questão mesmo da amamentação. O parto, como eu tinha bastante informação, acho que eu me preocupei muito mais com o parto do que com a amamentação. E acho que isso é meio que uma regra, né? E aí... Tem mulheres que falam que é mais difícil a amamentação do que o mas muitas... A Denise já falou isso em um dado momento num programa. Sim, comentou sobre a dificuldade da amamentação. Mas o parto, ele é mágico, né? É uma transformação, tipo... a gente fala do círculo de fogo, né? Quando a gente sente a maior circunferência da cabeça do nenê quando passa, aí tu sente o círculo de fogo. Sente o círculo de fogo. Aí, né? Já foi, né? Na verdade, as dores mais fortes são até a dilatação ficar completa, que são os 10 centímetros. Não que tu não sinta a dor da passagem, tu sente, né? Mas a dor mais forte é até a dilatação total. Depois a dor é diferente, porque é a dor do expulsivo. Mas aí tu faz a força, uma outra Mas sensação. é uma dor suportável. Sim. E ali, eu sobrevive. Todo mundo sobrevive. Todo mundo. Eu tive a participação, né, do meu marido, que esteve junto comigo. Acho que sentiu mais dor do que eu. Ele disse que saiu, parecia que tinha levado uma surra do parto, né? Mas que pariu. Isso é bem importante, essa companhia. O que não dá é pro marido dizer assim... Tá grávida também, né? Não, dizer assim, ai, coitadinha, vai passar. Não, aí acaba com a mulher, acaba com tudo. Não, ele tem que dar força, né? Mas se ele vitimiza ela, daí todo o trabalho vai por água abaixo. Foi essencial. Então, eu vejo que é muito importante. Né? Chega uma altura também que tu se desliga de tudo, né? Tu tá contigo interno, esse negócio desse encontro contigo não existe. O nome dessa fase é a partolândia. Aí já não tem mais dor, aí é tu contigo. Aí, na verdade, o teu racional é desligado, né? E fica só o teu lado animal, o teu lado de instinto mesmo. E se tu consegue deixar as coisas acontecerem, o teu corpo mostra a posição que tu tem que fazer, né? Se tu deixar realmente te entregar para aquele momento, nossa, aí as coisas ficam realmente naturais.
Porque eu acho que as mulheres ficam tão nervosas, tão tensas com aquele momento, acho que é importante uma doula, tão tensas com aquele momento que elas não conseguem se entregar para aquela dor, né? Ficam tão concentradas em não sentir aquilo, talvez, tão resistentes. Que a nossa geração já é uma cultura, a gente quase é filho de, né? Esse momento é quase uma cesárea coletiva, né? De todo mundo fala em cesárea, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir nada. Né? E a gente, só que é uma relação bem profunda, né, esse parto. E o puerpério que a gente estava, né, ele realmente é um momento assim ele é muito maior do que os 40 dias, né? Então ele vai mexendo contigo, tu vai se redescobrindo porque nasce uma nova mulher. Uma nova mãe. E olha só, eu já vi, como a gente falou da placenta, a placenta às vezes as mulheres podem levar para casa, já escutei falar alguma coisa assim, que pode levar a placenta para casa, pode plantar, pode... A minha eu plantei. A minha não, do Eduardo, né? A gente plantou um IP. Porque, na verdade, o que fazem os hospitais? Botam fora, né? Eu normalmente, quando elas caem, eu levo um pote, e como eu vou embora antes, eu levo o pote com a placenta e congelo, e depois eu levo para casa da gestante. A minha foi congelada e depois a gente plantou um IP... tem farmácias que manipulam, tem gente que come, né? Tem várias coisas, né? Mas ela é por um tempo até eu usei iniciei como é que eles colocam em álcool, né? Sim, que faz uma segmada. Eu deixei um tempo e depois dava para fazer uma homeopatia, mas eu não fiz. Sim. E aí acabei só enterrando. Chegou a fazer o print da placenta? Chegou a fazer Eu tenho quadro. Eu tenho quadro. Muito legal. Também, normalmente eu faço. A gente bota a placenta numa abre a folha, abre ela parece uma árvore da vida, né? Árvore da vida. É linda. E aí tu coloca numa folha branca. Que daí com sangue mesmo ela fica marcada. Olha, nossa, o pessoal deve pensar assim, é filme de terror, né? E aí a gente escreveu Eduardo, 15 de 7 de 2017, tá no quadro dele, o quadro. Eu só faço isso e depois a mãe pinta como quer, né? E também eu gosto de tirar foto da placenta. Mas eu preparo o bebê e a placenta. Mesmo que não esteja mais ligado o cordãozinho, gente. Mas é muito interessante, porque eu me lembro que para alguns familiares, assim, eu até mostrei a placenta. Não. Porque era um órgão que era ignorado, né? As pessoas dizem, meu Deus, isso é filme de terror, né? Não, mas todos vêm dali. Sim, todo mundo. E alimentou a criança, né? O trio alimentou e sem a placenta, né? Acolheu. Porque até então era um órgão ignorado. E agora eu acho legal essa, de incluir também a placenta, né? Mas a estranheza vem daquilo que a gente falou antes. A gente desconhece o nosso próprio corpo. Sim. Desconhece, né? O caminho que ele faz. E é engraçado, a gente gera um órgão para poder gerar uma vida. E a gente espelha o órgão, né, gente? É verdade. Ele é temporário. Depois que ele não tem mais utilidade, ele sai. É a dectação, E também tem armazenamento de células-tronco também, né? Sim. Cordão umbilical? Sim, no cordão. Na verdade, até quando a placenta, a médica normalmente examina, eles pesam, né? Eles também já conseguem avaliar como é que estava, né? Eles sempre dão uma olhadinha na placenta na hora do parto também. Para ver, eu acho que mais a alimentação do bebê. Os critérios que eles usam realmente não sei, mas que eles analisam todos os partos, eles abrem ela. Aí chama, olha que doula. Sim. Cris, tem mais tempo esse bloco ainda? Não, estamos acabando. Depois tem uma pergunta para a perguntinha para o próximo bloco. E você que está nos assistindo, a gente volta em um minutinho. Não saia daí, é já. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Estamos de volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre o papel de uma doula. E nós vamos ter agora a leitura da Vânia, né? De um trecho de um livro que é bem propício e até um pouco descontraído, que é Comédias da Vida de Mãe, que é uma escritora caxiense, que é a Silvia Pescador, né, Vânia? Isso, contigo, então. A Silvia, ela tá morando em Florianópolis e ela começou escrevendo no Facebook. Então, essas crônicas que ela
redigiu, escreveu e deu vida a esse livro, né? Além de, enfim, narrar a convivência dela com a filha, ela também partilhou com outras mamães, primeiro pelo Facebook e depois resolveu fazer a obra. Eu separei aqui um trechinho sobre justamente a educação dos filhos. O que ela nos diz? Dona Chica: vivemos um momento em que os pais nunca foram tão julgados. Tudo é motivo para duvidar da educação que aquela criança está recebendo em casa. A birra no supermercado não é vista como um protesto de quem ainda é aprendiz em lidar com os seus próprios sentimentos. Segundo os olhos dos jurados, a birra é o resultado de uma péssima educação, de negligência, de superproteção. É culpa dos pais. Um atraso de fala é falta de estímulo. Todo mundo diz isso. Mas diz baixinho, com lábios semicerrados, porque coitados desses pais não sabem educar, a culpa é deles. Pai e mãe sentam-se na cadeira dos réus 1000 vezes por dia. Umas vezes colocados por eles mesmos, mas muitas outras colocados pelo júri social. O júri onipresente e onipotente das redes sociais, dos shoppings, dos mercados e das praças. Ele está em todo lugar. Hoje precisamos cuidar com a comida que oferecemos para os nossos filhos, com as roupas que colocamos, com o jeito de arrumarmos os cabelos deles, com o penico, com os livros, com os brinquedos e com as músicas que os ensinamos a cantar. E o cuidado não passa apenas pela peneira do isso tem valor para nossa família. Passa por uma peneira extremamente fina de o que as pessoas vão achar. E aí ela prossegue nessa crônica falando o quanto a influência externa também interfere hoje na criação dos filhos. E claro que ela sugere aqui, por isso que tem que ter um envolvimento firme, seguro de pai, mãe, família, com decisões claras, com conhecimento, essencialmente. E a vereadora até Denise estava falando agora que ela continua lendo, né, para seguir no processo educativo do Eduardo. Então, esse conhecimento nos ajuda a dar mais segurança na lida com a criança. E talvez no olhar, em dar menos atenção para o que os outros falam e dar mais atenção para aquilo que a gente sente em relação a nossos filhos. Que já começa na hora do parto também, né? Não, vocês não sabem se vocês acham até a hora do parto. Imagina a hora seguinte, gente. É um festival, uma chuva de palpite, né? Por isso que eu acho que a doula te dá um norte mais seguro, sabe? Porque todo mundo vai dar palpite. Todo mundo. Quem tem filho, quem não tem, vai te ensinar tudo sobre coisas que nem sabe ou como era antigamente. No meu tempo era assim, no meu tempo... né? Não. Sempre você pedir, né? É de graça. Sim. E aí, como tu tá fragilizada, as pessoas vão dizer... o Eduardo perdeu peso no início. Toda criança perde. Mas a criança não perdeu peso. Teu leite é fraco. Sim. Essa história do leite é fraco é pra matar, né? Mata qualquer um. Que não é... Aí tu tá insegura e aí começa a receber esse tipo de coisa. Tu começa, ai meu Deus. As pessoas podiam trocar por uma palavra de força, né? Isso não é uma crítica construtiva, né? Isso não tem como ser construtivo. É geral. E assim, eu gosto de falar muito da rede de apoio também, né? Porque precisa de uma rede de apoio, mas uma rede de apoio sadia, né? Então, isso, normalmente, né, nos encontros, eu peço, tanto para o marido quanto para a esposa, para fazerem combinados com as famílias. Até que ponto que eles podem se meter e podem palpitar. Porque é melhor combinar antes do que ter atrito depois. Combinar as visitas também, né? Combinar visita. Rede de apoio, legal, vai lá em casa, lava a louça, ajuda. Isso. É isso que precisa. Não precisa que troque o bebê, deixa o bebê com os pais. Mas Paula, ajuda naquilo. E essa rede de apoio, o meu irmão fala muito disso também, que está fazendo psicologia, né? Que é interessante ter essa estruturação, assim, saber delegar, faz isso para mim, não ter receio. De pedir, porque é um momento, realmente. Porque o filho é uma construção coletiva. Total. A lei também nos diz, né? O próprio ECA diz, toda criança, ela tem, demanda uma responsabilidade que vem, não é só do pai e da mãe. A responsabilidade sobre as crianças é da família, do Estado, ou seja, de todos. Independente se o filho é meu, se é parente de ti, nós somos responsáveis por nossas crianças. Então, meu irmão que está estudando psicologia fala muito dessa rede de apoio. E eu quero perguntar também, a vereadora Denise, que viveu isso, eu e a Cris ainda não, né? Mas a Paula que tem essa experiência de acompanhar. Quando tu falaste assim, tem que ter uma rede de apoio sadia. Às vezes, se tu tem uma certa segurança, claro que tem as dúvidas, mas
às vezes, não vale a pena também ignorar alguns comentários não muito adequados? Mas às vezes tu não consegue. Não é uma coisa consciente que tu diga assim, ó, cancela, cancela, cancela. Não dá. Não tem. Não, tá, Né? mas... Tu já tá sensível. Já que a minha mãe fica invisível. É uma coisa assim que a gente fica muito triste, mas acontece, né? Todo mundo chega, ai, que lindo bebê. Não dá nem oi. Né? Ai, como tu não passa reto. Então, assim, são muitos fatores que contribuem e que não ajudam. Não. Então, a rede de apoio tem que ser uma coisa realmente combinada. E tem que ser combinado antes. Eu acho engraçado que o momento que a mulher tá grávida, ela é totalmente bajulada, né? Sim. Apesar de que vai todo mundo na barriga. Não mas, vai tipo na assim, barriga, né, tá bem, tá tudo certo, não tá com nenhuma dor, precisa de alguma coisa. Aí depois ela ignora. Às vezes não cumprimenta, não dá um tchau. E não é por mal, né? Bebê é mágico, Sim, né? Bebê é mágico. vida, bebê... Mas assim, e a mãe, coitadinha, né? Vamos combinar. Eu me lembro dos primeiros dias, assim, acho que um dos momentos mais... Olha só, um dos momentos mais emocionantes foi quando uma amiga mandou uma mensagem e disse assim... uma amiga não, uma amiga distante, meio, tipo, conhecida. Mandou uma mensagem assim... Tu precisa que eu vá lavar alguma louça pra ti? Nossa, é um luxo. Isso é fantástico, gente. Só quem passou, né? Sabe, gente? Tem horas que tu não sabe o que tu faz, né, na vida. Não consegue tomar banho. Daí, tipo, combinar. Às vezes não dá tempo e aí de tomar todo mundo banho. quer ajudar com a criança. Só que eu quero ajudar, eu quero estar com a criança. E aí sobra o resto pra mim. Não, eu não quero lavar a louça, eu quero cuidar da criança. Eu quero ficar com a criança. E aí, imagina quando é alguém, uma figura pública, né? Nós ligando pro vereador Denise, ela vereadora Denise, a gente quer saber quantos quilos tem o nenê, o que tá acontecendo, porque a gente precisa divulgar. Não, e também tem isso, né? Não, todo mundo fica, né? Não adianta, isso é uma regra geral, né? E das visitas que não tem fim, né? Mas isso é legal combinar, claro, além dos combinados que eu comentei, mas assim, que o parceiro, né, ou a parceira, que faça esse corte, né? Que tenha a sensibilidade de chegar e dizer assim, ó, né? Vamos embora, ó, né? Acabou, que ajude, porque às vezes a gestante não consegue, né? A mãe, já é mãe, não consegue cortar, não consegue se desvencilhar do que está acontecendo, né? E tem que ser alguém que seja e às vezes foi legal que falar seja o fiscal de visita, fiscal de tudo. Essa parte das visitas até teve uma experiência há pouco de uma amiga e até vou lá visitá-la daqui um pouquinho, visitá-la e visitar o neném. Mas foi muito legal, porque logo que nasceu, a gente deu parabéns e a gente disse assim, quando der a gente vai visitar. E ela bem, assim, diplomática, a gente ainda está se estruturando, entendendo o que aconteceu, porque é isso no fundo, né? Ela disse assim... Se adaptando. Quando a gente, então, né, se adequar bem, com certeza a gente vai bem recebê-los. Foi muito legal, assim e firme. Mas tem que ser. E a gente compreende. Claro. A grande maioria tem o senso, né? Mas tem gente que não tem. E tipo assim, são visitas curtas, são visitas... Deixa a curiosidade de falar mais alto. E tu não pode, né, tá doente. E são coisas que são óbvias e as pessoas às vezes não se atinam e vão e não estão nem aí. Meu Deus, é um bebê recém-nascido, sem vacina, né? Deixa eu aproveitar de perguntar a Paula, vereadora Denise. A gente escuta muito falar de parto humanizado. O parto humanizado, quando as pessoas falam parto humanizado, é na banheira, né? O que é o parto humanizado? É o que respeita a mulher, né? Respeita a criança, respeita... Isso não quer dizer que seja... Pode ser uma cesárea humanizada, pode ser, né? Que tenha todo um acolhimento, né? E um respeito àquela gestante, né? E a família, o pai. Então né? pode ser no hosptal, não pode ser no hospital, claro. Não precisa ser em casa, na banheira, porque mas as pessoas já associam a banheira. Eu acho que passa muito pela informação, tipo... todos os procedimentos que eu fizer em ti, tu sabe quais são, tu está de acordo, pelo menos te dá essa oportunidade. Principalmente o consentimento, né? Humanizado é tu ter tipo assim, mesmo que o teu plano de parto saia um pouco diferente do que tu programou, tu tem que consentir que aquilo que vai ser feito, que tu aceita. Isso é humanização, né? Não fazer alguma coisa que tu não sabe, que tu não queira, o que realmente não tem um real motivo. É o teu empoderamento, é isso que a gente trabalha no empoderamento da mulher. É teu corpo, tua gestação, teu parto, tuas regras. Né? Não e há um pessoas... respeito também, claro que a gente fala agora do parto humanizado, mas as relações humanas nas cirurgias, nos acompanhamentos médicos, a equipe médica, se for o caso, né? Saber que aquele momento é um momento ritual e importantíssimo, é uma vida. Não é momento de ficarem falando sobre outras coisas que não aquilo. Então, assim, não expor a mulher, porque há muito caso, gente, e é interessante que a gente
no programa, a gente sempre tem uma vereadora integrante da Procuradoria Especial da Mulher, e hoje, então, a vereadora Denise, procuradora, que há muito caso em desrespeito à mulher durante o processo de parto. Durante o processo. E esse desrespeito, ele vai de todas as formas. É o jeito que a equipe médica fala, trata, lida. E esses casos, se caso mesmo de desrespeito, tem que ser denunciado. Tanto na Procuradoria quanto em outros órgãos, não é, vereadora Denise? A gente ouve vários relatos, a gente já fez várias audiências públicas aqui e a gente viu situações de profissionais que, especialmente não, né? Os casos relatados, alguns vieram de adolescentes que engravidaram e aí estavam lá, né, no processo de parto normal, né, fazendo parto. E aí a profissional diz, para fazer, né, tu não gritar, agora não pode gritar, não, né, vai ficar gritando por quê, sabe? Esse relato, a gente já ouviu isso, né? Então tem situações complicadas, né? Então tem o desrespeito existe, infelizmente. Então tem vários relatos. Tem violências mais sutis, tem umas mais escancaradas, né? Mas essa questão de não conversar, ou da mulher não consentir né, os procedimentos, a própria, quando ela entra para fazer um parto e é realizada uma cesárea sem muita justificativa, né, e aí também tem que combinar também com o companheiro, com o pai, né? Porque às vezes ela naquele momento de fragilidade, talvez ela, né? E aí às vezes o pai autoriza, consente, mas então tudo tem que combinar bem. Por isso que é acompanhante, né? Por isso que é importante que ele também participe, por isso que a gente faz o pré-parto com os dois, porque assim, ela vai passar vai ficar vulnerável, né? A gente tem a hora da covardia também, que todas desistem, né? Não quero mais, eu tava louca e tal. Que são minutinhos, às vezes são um pouquinho mais, mas que também passa. Então, a gente precisa que ele seja forte e ele tenha todo o conhecimento. E a gente pode ter que, principalmente, covardia. A doula ajuda a reduzir a taxa de uma cesárea? A gente pode dizer isso? Reduz. Isso é a Organização Mundial de Saúde já. Eu vi uma pesquisa assim, né? Sim. Que ela ajuda a reduzir, porque essa hora. Porque o médico, hoje a gente sabe que os médicos não ficam todo o trabalho de parto, né? Não, até alguns. Nós temos médicos muito legais agora em Caxias, que eu já estou conhecendo e conheci. Ficam, mas assim, a gente tem alguns métodos não farmacológicos, né, de alívio da dor. Então, isso também facilita que tu aguente mais o trabalho de parto, que passe por esses momentos. Massagens, banhos, óleos, posições, a gente vai trocando. Eu boto muito as minhas gestantes dançar, várias músicas, vai até o chão. Bola, né? Tem exercícios na bola. Sim. Vai até o chão. Vai até o chão. Vai malandra, está sempre no repertório. Não tem uma que não dance. E daí acaba ficando leve, mexe a pelve, tem que mexer a pelve. E aí o trabalho de parto evolui bastante. Também ajuda ela a relaxar, também entrar no ambiente, né? Eu acho. Eu queria até aproveitar e reconhecer também o trabalho do Hospital Pompeia, né? Que aceitou as doulas voluntárias que vão lá, atendem no SUS, né? Tá muito legal. E aí a Paula trabalha. A Paula atende lá. E o Pompeia tem todo um procedimento que já vem mudando e que vem humanizando cada vez mais o seu atendimento, né? Então, hoje tem aquela questão do banho do nenê, né? Que não precisa, já nasceu, já vai dar banho, sabe? Não, tem gente que pede que fique o máximo possível. Se ficar 24 horas, ótimo. Se ficar... Porque, né, protege o bebê das bactérias e tudo, né? Então, isso já é uma conduta. Não é todos que fazem, mas já estão se adaptando. A Unimed também... com a mãe? Não, eles não dão banho. A gente só seca o bebê, né? Mas ele fica... Ele fica um pouquinho com aquela proteçãozinha. Sim, a camadinha. Isso, tem um nome. Né? Eles ficam fedidinhos, mas ficam super bem. E é melhor para a saúde deles. Muito. Eles ficam protegidos. Então, a Unimed também demora mais horas para dar banho. Então, já estão se adaptando, né? Então, o mundo está mudando, né? E vale também colocar que a lei que ampara, né, que permite a presença da doula, ela também está disponível no site da Câmara. Quem, né, de repente, está enfrentando resistência do hospital, de hospitais, pode nos contatar também enquanto Procuradoria, que a gente também vai estar fiscalizando. Aí a gente pretende estar conversando com alguns hospitais aí sobre algumas condutas. Mas é sempre bom ter os relatos para que a gente possa, né, realmente fazer uma conversa mais, né, produtiva e resolução de problemas. Isso, e daí, então, 3218-1600 pode pedir pela Procuradoria da Mulher, que é uma das vereadoras integrantes, vereadora Denise Pessoa, Paula Iores, Tatiane Frisso e Gladys Frisso,
pode contatá-las. Além disso, então, no site da Câmara, no menu Legislação, você aciona o menu, vai abrir uma caixa, escreve lá doula, que já vai aparecer a lei, pega ela, salva no celular, leva junto, leva na equipe médica e diz, ó, eu estou aqui garantida legalmente por uma lei municipal, né, Cris? Isso aí. E também, se quiser contatar o programa Entre Elas, pode fazer pelo rp@camaracaxias.rs.gov.br. Para essas dúvidas também, a gente está à disposição, faz encaminhamentos e também para sugestões para o programa. E hoje a gente já vai encerrando por aqui, agradecendo muito a doula Paula, né? Obrigada. A vereadora Denise, com o seu trabalho de vereadora, mas também com o seu trabalho de mãe. E também a Vânia, que me acompanhou. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Um abraço e até o próximo programa.